Bom dia, pessoa! Seja muito bem-vindo ao Cafezinho com JR. Fica aqui a minha gratidão pelos comentários feitos nos vídeos, os compartilhamentos. Eu te peço, sempre deixe lá o seu coraçãozinho de gratidão, faça compartilhamentos e leve essa mensagem também para outros, porque todas as vezes que você compartilha, de repente do outro lado tem uma pessoa que precisa ouvir. E se essa pessoa ouvir, para mim já é suficiente. Então, compartilhe, curta e me ajude a divulgar a mensagem que eu quero passar para o mundo. Muito obrigado. Eu começo o nosso bate-papo de hoje te fazendo uma pergunta. Você tem fé em si mesmo? Calma. Não estou falando da fé no soberano, a fé que a gente deve dedicar exclusivamente a Deus, a fé sobrenatural que move montanha. Não é essa. Eu estou falando de autoconfiança. Eu estou falando na capacidade que o ser humano deve ter para acreditar que é capaz de realizar os seus sonhos, é capaz de realizar coisas, é capaz de correr atrás dos seus objetivos. Porque eu vejo tantas pessoas começar algo e depois abandonar. Começa tão bem, empolgada, acreditam que são capazes de realizar e vão até um determinado ponto do caminho e chega na metade do caminho, desistem. É assim com a faculdade, é assim com o trabalho, é assim com o empreendedorismo, que às vezes começa uma carreira empreendedora e depois vai lá e desiste. E desiste por quê? Desiste porque não tem fé que é capaz de fazer. Porque a fé, ela tem que ser esse combustível capaz de nos alimentar aí em busca dos nossos sonhos. Mas se eu digo que não tenho fé naquilo que eu posso fazer, eu fracasso. Se eu não acredito em mim, eu fracasso. Porque vão ser muitas as oposições sempre que você decidir empreender, sempre que você decidir acreditar que você é capaz. Vai ter barreira, vão ter obstáculos no caminho. E o que vai ser determinante é a autoconfiança que está em você, que vai te elevar o nível ao ponto de você dizer, não, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente do meu objetivo. As pessoas começam animadíssimas e depois elas vão ao longo do caminho, conforme as barreiras vão surgindo, elas vão desistindo dos seus sonhos, vão desistindo dos seus objetivos, elas vão engavetando tudo aquilo que elas sonharam. E não é assim que tem que ser a vida. Encara com fé, olha para você e diga, eu tenho fé que eu posso fazer. Por quê? E quando eu falo isso para você, não se sinta ofendida. Como pessoa, como ser humano, não se sinta ofendido de eu dizer que você tem que ter fé em você. Porque às vezes nós entramos num viés de religiosidade que nos ofendemos com uma frase tão simples. Você precisa ter fé em você. Você precisa acreditar em você. Você precisa enxergar o potencial que existe em você. E não estou falando que você deve deixar Deus fora da sua história. Pelo contrário, eu estou dizendo o seguinte, que se você não tem fé em você, você também não vai ter fé em Deus. É muito mais fácil a gente acreditar naquilo que a gente vê, que está diante dos nossos olhos. Para que você me entenda melhor, eu vou contar uma historinha de um homem chamado Gideão, que estava dentro de um lagar, malhando o trigo. Sabe para que serve o lagar? O lagar ele serve para pisar uvas e fazer aquele vinho gostoso. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de amassar uvas para extrair dela o suco para fazer o vinho. Mas ele estava ali. E estava por quê? Porque estava amedrontado. Não confiava que era capaz de fazer as coisas e tinha medo dos opressores. Para tentar salvar alguma coisa na sua vida, ele fazia escondido. E fazia no lugar errado. Para tentar, de alguma forma, salvar um pouco de coisas que mantivesse a sua vida. E não é isso que Deus quer. E Deus aparece para ele e chega para ele e diz, ô homem valente, Deus é contigo. Através de ti, você e toda a sua família será livre, todo o seu povo será livre. Sabe qual foi a resposta de Gideão para Deus? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para livrar esse povo? Quando a gente não confia em nós também não confiamos na palavra de Deus, nós não confiamos nas coisas de Deus, nós não confiamos nos propósitos e nos planos de Deus. Então, confia um pouco em você. Olha para você, enxerga o potencial que Deus já colocou na tua vida. Enxerga as coisas que você é capaz de fazer. Eu conheço pessoas extraordinárias. Pessoas que você olha para elas e diz, meu Deus, como é que esse cara não aproveita as habilidades que ele tem? E faz tudo. Eu conheço pessoas que são capazes de desempenhar qualquer tarefa e desempenhar com excelência. Eu não estou falando daqueles que fazem meia boca, não. Estou falando de pessoas que fazem com excelência, são criativas, têm uma mente brilhante, conseguem fazer coisas extraordinárias, mas não confiam que são capazes. O que as mantém no mesmo lugar não é a falta de capacidade criativa, mas é a falta de fé em si mesmo de que é capaz de fazer. Essa fé que eu estou falando é a autoconfiança que te move em direção aos teus sonhos, aos teus objetivos e te move a criação de valores ainda maior na tua vida. Então, não se trave por causa da sua crença. Às vezes nós somos tão religiosos que a gente não se move, fica no mesmo lugar. Porque quando eu falo fé em si mesmo, já é motivo para as pessoas se assustarem.
Porque elas se assustam. Não, a minha fé tem que estar em Deus. Se você não acredita nem em você, você vai acreditar em Deus? Você é visível, Deus é invisível. E é muito mais fácil acreditar naquilo que a gente vê. Ó, uma xicrinha com café. Não é muito mais fácil? É muito mais fácil. Porque essa xicrinha é visível. O café é visível. Eu posso provar e sentir o sabor dele. Então, bem assim é a sua vida. Você se vê. Então, creia que você é capaz de fazer. Não comece as coisas e deixe pela metade. Se começou a faculdade, termina. Se começou o seu projeto de vida, termina. Se começou a empreender, vai até o fim. Não importa os desafios, as barreiras que surgirem no teu caminho. Não importa se alguém chegou para você e disse que não vai dar certo. Quem tem que acreditar é você. Quem tem que fazer dar certo é você. Então, não desista por causa dos obstáculos. Acredita que você é capaz de fazer. Acredita que você é capaz de realizar o seu sonho. E vai em busca. Por quê? Porque do topo do universo, o papai já acreditou em você. E ele deposita toda a confiança em você. Tanto que ele chega para Gideão e diz, vai lá e faz. É você que eu vou usar para livrar os midianitas. Quando você acredita que você é capaz de fazer, as suas limitações são superadas. Por quê? Porque se eu acredito e se eu tenho fé em mim, que eu sou capaz de fazer, eu vou pegar todas as minhas limitações e vou depositar nas mãos de Deus. E vou lá e faço. O mesmo Deus que falou com Gideão foi o mesmo Deus que usou a vida de Davi. Só que, por que Deus precisou falar com Gideão e Deus não precisou falar com Davi? Porque Davi, ele tinha no coração impregnado a capacidade de acreditar que ele era capaz de fazer. Por que ele acreditava que ele era capaz de fazer? Porque quando ele olhava para ele não enxergava ele enxergava Deus. E quando você olha para você e enxerga o seu valor, você dignifica a pessoa de Deus. Por que você dignifica a pessoa de Deus? Porque você é a imagem e criação dele. E se Davi chega no campo de batalha, vê a afronta dos inimigos e diz, eu vou lutar contra ele, ele não vai por causa dele, ele vai por causa de Deus. Só que para primeiro acreditar em Deus, primeiro ele acreditou que Deus podia usar a vida dele. Ele teve fé que Deus era com ele e que Deus podia usar a vida dele. Então faça isso. Os desafios e os gigantes vão estar lá fora. Mas quem tem que acreditar em você, só tem uma pessoa para fazer isso, que é você. Vá lá, acredite que você é capaz de fazer. Seja ousado e faça as maiores conquistas da sua vida. Porque quando você acredita em você, é fácil confiar em Deus. Se você confia em Deus, as muralhas caem por terra e qualquer gigante que atravessar o seu caminho vai ser vencido. Se você acreditar assim, tudo fica mais fácil. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai curtir, compartilhar, comentar e vai falar um pouquinho a respeito daquilo que você enterrou. Não, o que você engavetou que você deveria ter dado continuidade? Comenta aí que o JA quer saber. Quem sabe eu posso te ajudar. Te dá um cafezinho com o JA, vai à luta, porque Deus é bom e grandes coisas Ele espera que você faça nessa vida. Então, Deus te abençoe. Não perca o cafezinho com o JA amanhã. Vai ser extraordinário. Você vai amar. Se eu fosse você, eu já botaria aí, ó, aquele cliquezinho no sinalizador para te notificar quando chegar o vídeo do JA, que amanhã vai ser tremendo. Deus te abençoe. Fica com Deus.